Evangelho. Sem ele, tudo é inútil e vão. Foi nele que Deus escreveu toda a história. A história que conta sobre o reino de Deus. O reino que Deus escreveu no coração dos homens, que usou e escolheu para falarem do Evangelho. Mas o Evangelho não é só uma questão de lábios, joelhos e serviços externos. Ele tem de estar dentro do homem, assentado no melhor lugar do seu coração. E um coração que entrega seu trono para o Evangelho é um coração cedido às mãos de Deus, a fim delas escreverem e continuarem a escrever a história do reino de Deus aqui na terra. Assim é o coração de um pastor, comprometido com 4 fundamentos importantes citados nesse texto: o Evangelho, a história dele, o reino e o coração cedido à vontade de Deus. Esse é o coração de um pastor quadrangular, que é nota 10. Que Deus te abençoe sobremaneira. Parabéns, pastor quadrangular, pelo seu dia. Conte comigo. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Irmão, vou ler um versículo aqui que já li recentemente, queria ler com vocês de novo. Abra sua Bíblia em Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 10. Quem esteve aqui ontem? Eu não estive não, eu estava em outra missão, mas a missão aqui foi uma bênção, irmão. Os jovens duro de matar. Primeira gravação. Tem um filme aí que mata mesmo, mas isso aqui dá vida, amém? E foi uma bênção. Depois vou ver nas filmagens mas você que está, se não esteve aqui, não ache algo de outro mundo, por favor. Na verdade, no mundo espiritual, se nós se levantar para guerrear, irmão, a gente vai ver muita coisa estranha, mas a gente vence. Amém? Na verdade, isso aqui é algo que está mostrando o que a nossa guerra, quando a gente entra, a gente vai ter que se esconder atrás de algumas coisas. Aqui eu vou ficar atrás do latão. Às vezes tem que chutar o balde, espiritualmente falando. Mas eu fico feliz porque ontem foi feito algo aqui para Deus. Muita gente envolvida. Amém? Amém? Quem achou aí? Você que de repente está vendo isso também, ó. Em Jesus nós somos duros de matar. Amém? E olha só o que diz no versículo 10 aqui. Se te mostrares o quê? Frouxo. No dia da tua angústia, a tua força será pequena. Só isso aí. Você que puder ficar de pé comigo, se não puder, fique à vontade. Irmão, se nós se mostrar frouxo nas nossas guerras todos os dias, a nossa força será pequena. Mas não acreditamos no evangelho de luta, 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 luta. Eu acredito que a nossa vitória é Jesus, amém? E às vezes se nós ficarmos com Jesus, de repente as guerras não vão ser tão percebidas assim. Porque a Bíblia diz que nós somos em tudo, em todas as coisas, mais do que vencedores por causa do seu amor. Então, em nome de Jesus, não se mostre frouxo. Às vezes alguém pode achar que você não quer mostrar qualquer tipo de fraqueza ou tristeza. Mas precisamos abrir a boca para a pessoa certa ou mostrar, de repente, alguma fragilidade para a pessoa certa, porque essa pessoa certa vai trazer algo bom para nós de Deus. Mas se nós se mostrar frouxo para qualquer situação que quer nos matar mesmo, vai ser pior ainda, porque vai receber mais palavras ruins, mais situações contrárias. Mas se levantarmos as nossas cabeças, como Jesus falou, quando tudo começar a complicar, levantai as vossas cabeças. Cabeça erguida, porque é o Senhor nosso general, porque nós estamos com Ele, e se nós estamos com Ele, podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. A Bíblia diz que a nossa vitória é a nossa fé. E a nossa fé tem que ser na palavra.
Como diz o tema mesmo dos jovens, blindados pela palavra. Nós precisamos, eu preciso, a cada dia nós, estar blindados pela palavra. Porque diz a sua palavra que ela é escudo da nossa fé. Glória. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Oh, oh, meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, eu vou seguir com fé, Senhor. Aleluia, declare eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Oh Deus, nas alturas, novamente diga eu vou seguir com fé. Eu sei que vamos, como águia, amém. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.
nossas vidas, no livro de Hebreus, no livro 3. Vejo aqui pela arrumação, né, que a mensagem de ontem tem a ver com guerra, né? Todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Diz assim no versículo 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: este sempre erra em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós o coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Continuando no capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, em certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Não feche a sua Bíblia, gostaria de ler com a igreja versículo 3, capítulo 4, versículo 3, amém? Vamos ler tudo juntos, né? A minha tradução diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Introdução dessa mensagem. Quero louvar a Deus com um pequeno hino, e se possa prestar um pouco a atenção na letra do hino. Pai, como eu confio no teu amor, Pai,
Senhor, eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou e que não falhará, desse Deus que não falhou e que não falhará, desse Deus que não falhou e que não falhará, desse Deus que não falhou e que não falhará. Amém? Essa é a introdução da mensagem, irmãos. Muitos tentaram, mas não conseguiram. E quem é aqueles que não conseguiram entrar no repouso de Deus? Quem é aqueles que não entraram na bênção de Deus? Aqui no verso 19, capítulo 3, verso 19, diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então essa passagem está falando a respeito do povo no Egito, uma promessa que Deus tinha para o povo de Israel, que era um povo escravizado no Egito, e havia uma promessa que Deus iria levar eles para uma terra que mana leite e mel. E a maioria, na verdade apenas 2 entraram na terra prometida. E aqui está dizendo o motivo pelo qual eles não entraram. E mais à frente diz, nós acabamos de ler aqui também, que Josué entrou, no verso 8, capítulo 4, diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Aí o verso 9 do capítulo 4, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E que repouso é esse? Ele está trazendo um texto aqui falando a respeito do povo de Israel no passado, e aqui ele já traz para o futuro, dizendo que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? No versículo 3 do capítulo 4. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Amém? Amém? Repouso de Deus, irmão, é para quem crê. É isso que eu quero falar nessa noite. O repouso de Deus é para quem crê. O repouso de Deus é para quem crê. Não é para quem luta, não é para quem não luta. É para quem crê, irmãos. A vitória que vence o mundo é a nossa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que veio salvar o mundo todo. Não. Porque Deus amou o mundo, Deus ama a todos, que enviou o seu Filho unigênito, para quem? Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mundo, irmãos, nós vivemos batalhas, dificuldades, tantas outras coisas, mas resta verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Sabe que lugar é esse? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo
do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Estou lendo um livro, e esse livro é interessante, não é um livro evangélico, mas ele fala sobre a guerra, e é algo assim que eu achei bastante interessante, dizendo que a guerra não pode ser muito longa. E se ela for muito longa, ela acaba empobrecendo o Estado. Irmãos, quem está em guerra não prospera. Não tem como prosperar. País em guerra não prospera. Glória. No meio da guerra, glória. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Que resta esse repouso? Porque sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Jesus morreu na cruz. Aleluia. E no livro de Efésios, no capítulo 1, ali, verso 3 diz assim: porque Deus nos abençoou, Efésios 1:3, com todas as bênçãos espirituais. A diferença, irmãos, de quem vence o mundo é a fé. As nossas batalhas diárias, elas podem ser cansativas ou não, de acordo com a nossa fé. A fé vem pelo ouvir. Porque para que nós possamos descansar, nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Por que isso? Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Há uma diferença muito grande, irmãos, da maneira que nós vivemos, de acordo com o entendimento que a gente tem de Deus, ou seja, com a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 está escrito isso. Eu preciso de ouvir a voz de Deus. Então, se eu começo a viver, aleluia, segundo as promessas de Deus, se eu começo a ter a minha luta do dia a dia, se eu começo a viver de acordo com aquilo que Deus fala ao meu coração, então a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Olha a condição, se eu vivo de acordo com a palavra que Deus fala no meu coração, se eu vivo de acordo com as promessas de Deus na minha vida. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque o sol, ele se põe sobre justo e injusto. Deus, na verdade, ele é bom para com todos. E eu vou falar para vocês algo assim, para mim difícil de falar, mas a vitória que vence o mundo não é para o crente, é para quem tem fé. Depende muito da maneira que você crê em Deus, depende muito da revelação que você tem em Deus, depende muito do quanto que você crê naquilo que Deus fala no teu coração. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na sua vida. Irmãos, quando nós olhamos aqui a Bíblia, nós vemos que situações que aconteceram na vida de não crente também aconteceram na vida de crente. Vou dar um exemplo aqui de Jó, amém? O irmão já conhece a história de Jó, né? Um homem íntegro, temente. O que mudou a vida de Jó? A fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Nós vemos crises terríveis, crises de uma mãe matar o filho e comer o filho com fome. A coisa de fome extrema aí, clamar ao rei. Mas havia um profeta ali, um homem de Deus, que falou assim: olha, amanhã, esta hora, vai sobrar comida. E quem creu, irmão, viveu a promessa de Deus. Mas a crise chegou até aquele local. Nós vemos um exemplo de Noemi. Noemi perdeu o seu marido, Noemi perdeu os seus 2 filhos, perdeu o dinheiro, virou praticamente uma mendiga, vivendo de favor dos outros.
Mas Noemi estava perto de uma moabita que nem crente era, mas se tornou crente através de Noemi. Ruth transformou crente através de Noemi. E ela Ruth falou para Noemi: olha, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde tu for, eu vou. Aleluia. Deus honrou a fé de quem? De Noemi? Não, de Ruth. E Ruth nem era crente. E ela ela se tornou da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus Cristo, e Deus ali prosperou tanto Ruth. Vou falar para você, isso é tremendo. Irmãos, a fé de um só, justo, irmão, abençoa a família toda. Abençoa a família toda, irmãos. Abençoa a família toda. A oração de um justo, irmão, vale muito seu defeito. Eu estou dizendo para você que dificuldades virão. Problemas terríveis podem acontecer, fome, peste, seja lá o que for, guerras, morte, tragédia, pode acontecer o que for, tsunami, pode acontecer o que for, mas a vitória que vence o mundo é a tua fé, é o tanto que você crê no teu Deus. É isso que faz a diferença, irmãos. O Brasil é igual para todo mundo, para crente e não crente, família é igual para todo mundo. O que faz a diferença é a tua fé, o quanto que você crê em Deus ou não. As afrontas que você enfrenta, o pastor também enfrenta, irmãos. Agora o que faz a diferença é a tua fé. É se a palavra que você está ouvindo nessa noite está misturada ou não com fé. Isso é que faz a diferença, irmãos. É isso que faz a diferença. Porque a fé, ela se manifesta justamente na necessidade, é no problema, é na dor, é na dificuldade. É ali que a fé tem que se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. Que fé é essa? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero te falar de uma coisa assim bem simples. Que se você receber essa palavra no teu coração, e é muito simples, você já ouviu, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, irmãos, ela é um processo, porque ela é pelo ouvir e ouvir. Só para você ter uma ideia, depois eu falo a respeito do que eu quero dizer antes, que está no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Mas antes de eu falar sobre esse texto, eu quero te falar sobre esse processo da fé. No livro de João, no capítulo 15, fala o seguinte: a necessidade de nós perseverarmos em fé. Deus não tem prazer em quem olha para trás. Você recebe a palavra de Deus no seu coração. Aí no livro de Lucas, no capítulo 13, fala a respeito da parábola do semeador. Né? Você recebe a palavra porque a fé vem pelo ouvir a palavra, recebe com bom grado, começa a caminhada. Irmãos, triste é a pessoa que morre no meio do caminho. A necessidade de perseverar em fé, isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Quantos que começam no empreendimento, começam no casamento, começam no trabalho, começam no estudo, começam em tanta coisa na vida e não conseguem perseverar. Com promessa, com bênção, com futuro, com coisas maravilhosas para acontecer, mas não perseveraram. Receberam palavra de fé, fizeram até grandes maravilhas, fizeram grandes coisas, mas ficaram pelo meio do caminho. Capítulo 4 de Hebreus. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Que não seja você. Mas que hoje, irmão, você receba a palavra que Deus já tem falado ao seu coração e fica firme, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele tem te prometido, irmãos. Se você entender isso, muda toda a tua vida. É você permanecer crendo. Faz toda a diferença, irmão. Permanecer crendo. Jesus, quando veio aqui ao mundo, ele sabia que ia passar pela cruz. Mas lá no capítulo 17 de João, Jesus ora a Deus assim: Senhor, oh meu Deus, glória. Fala assim, ó. Que eles, eu e você, tenhamos a glória do Pai que ele tinha antes de vir ao mundo.
O que é isso? Jesus, ele sabia que ia passar pela cruz, mas Jesus não ficava focando na cruz, não ficava focando a dor, não ficava lembrando que ia apanhar, lembrando que ia ser traído, abandonado, desprezado, o mais indigno entre os homens. Jesus não focava isso. Quando ele orou, ele falou assim: Pai, que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo, olha, e a glória que eu tinha antes, dá a eles também. Jesus já olhava lá na frente, irmãos. Isso que é perseverar. Você não tem que olhar para o deserto, tu tem que olhar para a promessa. A promessa nunca foi deserto, a promessa é terra prometida. Faz toda a diferença, irmãos. Se você começou, irmãos, tua faculdade, se você começar a olhar para a faculdade ou para o teu curso, né? Você tem que acordar de madrugada, que você tem que pagar, esquece isso, irmãos. Olha para você formado. Olha porque é isso que Deus tem para você, irmão. Olha você bem empregado, porque é isso que o Papai do Céu tem para você. Foi hoje eu falei com a minha esposa assim, eu falei: amor, se nós buscarmos a Deus e andarmos, você vai ter o melhor marido do mundo. Falei para isso ela hoje. Ela tem que me ver assim, irmão. Tem que me ver assim. O melhor marido, como é que ela quer o marido dela? Ela tem que orar e crer. E crer, irmãos. Como é que você vê a tua família? Você tem que crer e olhar, porque é isso que Deus quer para você. Se Ele quer para você, é a promessa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não vos conformeis com a situação que você está vivendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que podeis o quê? Experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que crer nessas coisas, irmãos. Porque dificuldade você vai ter, como todo mundo tem. Quando eu vim para a igreja, achei que luta era desemprego. Eu falei: mas desemprego todo mundo fica desempregado, não é luta. Na verdade, normalmente desemprego é falta de profissionalização. Quem tem 10 profissões não fica desempregado. Presta atenção, irmão, isso é de Deus que eu estou falando para você. Né? Ficar doente, todo mundo fica doente, mas isso não é luta, não, todo mundo fica, irmão. Né? Problema na família, todo mundo tem. Olha para a Bíblia, irmão. Um dia eu pensei em pregar para casais. Falei: vou procurar um casal na Bíblia. Irmão, não encontrei, não. Pegar aqui um casal padrão, Abraão. Vendeu a mulher. Aí, amém, né? Está aqui, irmão. Está aqui. O que eu descobri, irmãos, é que todos aqueles que creram, Deus abençoou a família. Todos aqueles que creram, mesmo errando, vacilando, de um lado para o outro, e Deus estava ali com ele, e aquele que perseverou até o fim, Deus honrou, Deus abençoou, Deus cumpriu a promessa. Jacó nem se fala, irmãos. Deus prometeu para Jacó bênção incondicional. Incondicional. Tem bênçãos tremendas aqui, irmãos. E essas promessas para se cumprir, irmão, na nossa vida, depende da perseverança, porque Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Creia nas promessas de Deus e foque naquilo que Deus já te deu por fé. Amém? Aleluias. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Aonde é o repouso de Deus? O que é o repouso de Deus? Verso 2, capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Desculpa, é o verso 3. Porque nós, que temos crido, entramos no repouso. Amém? Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Isso aqui é poderoso demais. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo que eu gosto muito, porque ele, Jesus, Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, diz, aqui já no finalzinho, vou chamar de parte C, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quando eu descobri isso, a minha vida mudou. Significa, irmãos, glória a Deus, que tudo aquilo que o Papai do Céu tem para mim, Ele não preparou ontem, não, foi antes da fundação do mundo. Irmão,
A escola, o trabalho, os filhos, a esposa. Sabia? Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Meu pai tem uma expectativa tremenda em relação à minha vida. Imagina o meu pai que está no céu. Só que meu papai, aqui da terra, ele é limitado. Meu Deus não é. E ele preparou, olha só, embora as suas obras para a minha vida, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, o ar que eu respiro, estivesse acabada desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, irmãos. Irmãos, as promessas de Deus para Débora e para o Daniel já estão prontas. O casamento da Débora vai ser uma bênção, irmão. Vai casar com o homem de Deus. Aleluia. Já está tudo certo, já está tudo pronto. Desde a fundação do mundo. Eu não tenho que me preocupar com o futuro. Eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. O amanhã, na mão de Deus, já está tudo certinho. E é assim que funciona. Vamos ficar de pé. Pai seja convosco. Eu gostaria de pedir o pastor Gilberto e a pastora Nádia para vir aqui na frente. O pastor Ronaldo, a pastora Elane está na igreja da Cerâmica, não está aqui. E o pastor Gessiel com a Simone também aqui na frente. Por favor, rapidinho, para dar tempo, senão o pastor Gessiel, o horário. Eu vou ler apenas um versículo e depois nós vamos soltar um vídeo, tá bom? É em 2 Timóteo 2:4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E quem arregimentou a cada um de vocês foi o nosso Deus, né? Para vocês servi-los. E por isso, nós dessa igreja estamos homenageando hoje a cada um de vocês. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser
ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só amor. Temos que ser temos que ser temos que ser. Amém. Agora eu quero convidá-los aqui, agora sim. Aqui, e assim nós vamos estar entregando uma pequena lembrança para vocês, tá? Em nome da nossa igreja, tá? Por favor. Amém. Glória a Deus. Essa é uma pequena homenagem e sabemos que vocês são merecedores de muito mais, né? E principalmente das nossas orações. Amém? Então eu vou convidar a igreja, né? Que no início o pastor orou pelo pastor Gessiel que ia pregar. Eu convido a igreja para nós estarmos levantando um clamor por esse batalhão que está aqui, porque eles têm uma responsabilidade de grande soldado, né? Como nós lemos aqui, nenhum soldado em serviço envolve negócio de vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, e o Senhor arregimentou a cada um deles para entrar na guerra. Amém? Então vamos estender as nossas mãos, né? Sua mão tem poder, sua mão tem bênção. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por os nossos pastores, Senhor. Neste primeiro domingo de outubro, Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um deles, Senhor. Nós só podemos dizer, Senhor, muito obrigado. Cuide da vida deles, Senhor. Dê a unção dobrada na vida de cada um, Senhor. Que seja derramada a tua unção, Senhor, da cabeça à planta dos pés, Senhor Deus. Que eles sejam verdadeiramente grandes exemplos nesta nossa vida. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Agora eu passo para o pastor Gilberto para ele estar encerrando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se eu chorar lá. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, tá? Porque hoje à tarde eu estava tentando separar algumas fotos para fazer uma homenagem aos nossos pastores, à nossa igreja. E eu pensei assim, eu falei, puxa vida, seria tão bom se nós fizéssemos uma homenagem aos nossos pastores. E eu estava lá na sala pensando nisso. E eu separei algumas fotos, coloquei até no Face, da maneira que eu entendi. Mas que Deus abençoe vocês. Obrigado, Fátima. Obrigado, povo. Vocês me perdoem por algumas coisas. Eu sei que vocês me amam mesmo. Pastor Jessé, a gente não está sozinho, não. A gente não está sozinho, não. Nádia, pastor Ronaldo, pastora Genesi, aos demais colegas, obrigado. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo com o meu coração. Olha, eu fiquei emocionado mesmo, tá? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Esse vídeo foi a colaboração minha, da Patrícia e da Ana. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe, tá? Isso é o início de muitas coisas boas que Deus está colocando no coração da igreja. Obrigado por vocês, tá? Obrigado, interagiram. E graças a Deus. Eu queria orar pelo pastor Jaciel, né? E eu não sabia de nada disso, mas eu falei com você, não foi, pastor? De trás dos bastidores, Deus está preparando coisas boas. Eu estava lá do lado de fora, lá mostrando algumas obras que nós estamos fazendo na igreja. Falei, pastor, essas obras não dá para ninguém ver que está fazendo obra na igreja, porque elas estão ocultas, estão escondidas. Mas por detrás dos bastidores, Deus está vendo alguma coisa. Amém. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe. É isso, renova a nossa fé para a gente subir aqui, pregar com mais garra, tá? Muito obrigado, Deus abençoe, tá? Continue, pode encerrar, Fátima, pode encerrar. Amém, glória a Deus, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão abençoada, Senhor, pela palavra, Senhor, que venha nos fortaleceu. Mais um dia, Senhor, na tua presença. Dai-nos uma semana feliz, Senhor, no nosso trabalho, junto com os nossos familiares, Senhor. Leva-nos, Senhor, para a nossa casa na tua paz, Senhor, para que possamos encontrar a tua paz renovada no nosso lar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez e nós te agradecemos em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Que o amor de Deus, que a graça do Divino Espírito Santo esteja comigo, com a minha igreja, com os meus pastores e com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Tem cantina, hein? Como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai ser como Pai em Cristo temos que ser para que E é isso que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Conte com o Espírito Santo para que o mundo possa contar contigo. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando a vida desta igreja, desses irmãos.